Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Eu sou Israel Miranda e hoje eu quero partilhar com vocês duas coisas que chamaram a minha atenção na leitura do texto de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, e aqui eu vou trazer a vocês talvez duas informações voltadas para o contexto histórico deste capítulo que podem servir de lição para nós. Lucas capítulo 5 é o texto que fala a respeito da pesca milagrosa, em que Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, que também é conhecido como Mar da Galileia, e a multidão o apertava, o sufocava para ouvir a palavra de Deus. E então o Senhor Jesus chama Pedro, que estava ao lado, lavando as redes do seu barco, porque havia trabalhado toda a noite e não tinha pescado nada, e pede então que Pedro leva, eles entram no barco de Pedro e pede que Pedro leva o barco mais um pouquinho além da margem do rio. Quase que Jesus estava ali, quase que transformando aquilo uma espécie de um anfiteatro, né? Em que a margem se tornaria a parte da plateia e ele um pouquinho mais para lá do rio, fazendo aquilo uma espécie de palco para que o povo pudesse ouvi-lo da melhor forma possível. E então Jesus, o Senhor, ensina, e depois que isso acontece, o Senhor Jesus se direciona a Pedro e diz para ele: olha, agora pega o barco, leva um pouquinho mais longe e lance a rede. É muito provável, e tudo indica que sim, que isso aconteceu ali durante o dia, esse encontro de Jesus com Pedro. E então Pedro responde ao Senhor Jesus que trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas como tu mandas, eu vou fazer. Aqui está a primeira coisa que eu quero talvez falar um pouquinho com vocês, que é a obediência de Pedro. Pedro se propõe a obedecer a Jesus. Pedro já conhecia Jesus, só ler o capítulo 4, que você vai perceber que a sua sogra já tinha sido curada por Jesus, ao menos é o que o texto nos mostra. E a gente percebe o quê? Que naquele contexto era normal as pessoas obedecerem os rabinos a partir das questões religiosas e não necessariamente obedecê-los a partir de áreas que inclusive é da especialidade de Pedro. Pra você ter uma ideia, Pedro é o pescador, Jesus é o rabino. Pedro entende de pesca e ele diz: eu trabalhei a noite toda, não pesquei. É uma referência ao melhor horário para pescar. Por quê? Porque alguns entendem que durante o dia os peixes estão mais para baixo por causa da clareza e durante a noite é melhor. Portanto, pescar durante o dia é muito mais difícil do que pescar durante a noite. E Pedro, tendo lutado, trabalhado toda a noite, não havia pescado nada. E ele era o pescador, ele era alguém que tinha experiência na área, era alguém que sabia de como deveria fazer as coisas. E, ainda assim, não sendo o melhor horário e sendo um rabino falando para ele que ele deveria obedecer, era comum obedecer nas questões religiosas e não necessariamente nas questões como de pescaria, que era a especialidade dele, Pedro obedece. Pedro obedece a alguém que não entende de pesca mais do que ele. Pedro obedece a alguém que está recomendando e ordenando que ele lance a rede e pesque, depois de já ter tentado toda a noite sem conseguir. E Pedro obedece a alguém, mandando ele fazer aquilo no horário que ele sabe que talvez não é o melhor, não é o mais apropriado. E ainda assim, ele faz. A obediência de Pedro, no mínimo, é notável. E é notável porque demonstra confiança. Demonstra confiança mesmo quando ele sabe que pode estar contrariando a lógica dele enquanto alguém que sabe de pescaria.
Isso talvez fala para nós sobre o quanto a gente precisa aprender a confiar no Senhor, a confiar na palavra do Senhor, mesmo quando a gente não compreende tão bem aquilo que o Senhor está fazendo. Obedeça a Ele, mesmo quando parece que obedecê-lo pode significar uma possível incongruência, uma possível ilógica, uma possível... Puxa, a noite é o melhor período, a noite é o melhor horário, a noite é o horário que eu sei como vai. E então Pedro vai lançar a rede. Vai lançar a rede não porque ele se considera especialista, não porque ele é o talentoso, não porque ele é o experiente, não porque ele sabe fazer as coisas, não porque ele está fazendo a melhor hora, mas porque o Senhor mandou ele fazer. Às vezes, o que nós temos que fazer é obedecer aquilo que o Senhor está falando, ainda que aquilo que o Senhor está falando pode não soar tão bem para aquilo que a gente considera à luz da nossa lógica, à luz da lógica humana, aquilo que a gente consideraria talvez o tempo mais adequado. Obedecer ao Senhor é algo que não deve ser colocado jamais em questão, jamais em dúvida. É algo que jamais deve se pensar, cogitar possibilidade de questionamento. Obedeça ao Senhor, ainda que a ordem que Ele deu a você, à luz da sua palavra, seja para si um pouquinho talvez não bem apropriada. Diga para Ele: eu trabalhei toda a noite, não pesquei nada, no meu horário, não consegui nada, mas como tu mandas, eu farei. Tu és do Senhor e eu vou obedecer o que tens a dizer. A segunda coisa notável é que Jesus, então logo Pedro faz uma pesca milagrosa, uma pesca extraordinária. E então Pedro chama outros amigos, e os amigos vêm para ajudá-lo e quase todos vão a pique. E então diz a palavra que Pedro, vindo aquilo, se espantou, ficou espantado. Esse espanto é muito parecido com os espantos de pessoas no Antigo Testamento que também foram chamadas, vocacionadas por Deus. Exemplo de Isaías. Isaías, quando teve um encontro com o Senhor, Isaías também olhou para si e disse: eu sou um pecador. Ai de mim que sou um pecador. O mesmo acontece com Pedro. O apostolado aqui deles é marcado por esse espanto diante do Senhor. Então Pedro disse: Senhor, afaste de mim porque eu sou pecador, vai embora, porque eu sou pecador. Esse espanto é muito comum a gente perceber ali em homens como Isaías, por exemplo. Mas é interessante que diz: fica tranquilo, não teme, você vai ser pescador de ovelhas, pescador de pesca, né? Vai ser pescador de pessoas, perdão. É interessante que Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, usa muito da linguagem, da profissão das pessoas para poder falar a eles a respeito daquilo que eles vão fazer. Exemplo, Moisés, que era um pastor de ovelha, Deus usou da profissão dele para mostrar que ele seria um pastor condutor de Israel. O próprio Davi, que se tornou um guerreiro, Deus usou disso também para mostrar para ele que ele seria um comandante do exército. O próprio Pedro, que era um pescador, Deus disse que ele seria pescador de almas, agora de pessoas. Mas não é isso que eu quero falar com você só. É o que? É a segunda coisa. Qual? Diz a palavra que tão logo isso acontece, Pedro abandona todo o peixe e vai seguir a Jesus. E o interessante é que quando a gente olha para fala pescador, nós olhamos para aquilo e falamos: é pescador, não é grande coisa. Mas se você estudar historicamente esse texto, o contexto histórico da cidade que eles moravam, que no caso é Galileia, Nazaré, Galileia, o que você vai descobrir? Que naquele contexto os pescadores tinham, de certa forma, uma vida mais confortável, por exemplo, que os carpinteiros, agricultores, por exemplo.
E Pedro fazia parte desse grupo. Embora Pedro tivesse uma noite frustrante, Pedro poderia desfrutar, de certa maneira, do conforto que ele tinha como pescador, principalmente se fosse um pescador comercial, que tudo indica que ele era, porque ele tinha ali uma sociedade com seus amigos. Então Pedro tinha ali um status de um pescador que não era rico, mas tinha uma condição de vida muito melhor do que boa parte da população daquela cidade, daquela região aí da Galileia. Porque é uma região ali bem comercial, movimentada, quase que portuária, então a pescaria tem um bom movimento. Então Pedro tinha uma vida confortável, de certa forma, em termos de a profissão que ele tinha. Mas ele deixa imediatamente tudo. Quer dizer, deixar tudo era desvantajoso para ele. Deixar tudo era algo que faria com que ele perdesse o conforto. Mas diz a palavra que ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Ele renunciou às possibilidades dos confortos de ser com alguém como pescador naquela região para seguir a Cristo. E aqui está uma outra coisa. O que é? A disposição de seguir a Jesus e renunciar de forma bem radical. Pedro foi bem radical. É isso mesmo, caminhar com Cristo exige radicalidade, exige radicalismo. Nós vivemos um contexto de muita sensibilidade, em que as pessoas, quando falam em equilíbrio, tem que ser equilibrado, inclusive o nome do meu canal é Ponto de Equilíbrio. Mas quando a gente pensa em caminhar com Cristo é sobre radicalidade, é sobre ser radical, é sobre sermos discípulos radicais, é sobre termos disposição de abandonar favorecimentos, de abandonar direitos, de abandonar o nosso nome, de abandonar uma profissão que poderia me fazer viver de forma melhor que muitos na minha região, mas por Cristo eu abandono. Seguir a Cristo não é sobre o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer, é sobre estar disposto a obedecê-lo, às vezes mesmo que a gente não compreenda tão bem na nossa lógica, e é sobre estar disposto a renunciar, a abrir mão de favores, a abrir mão de conforto, a abrir mão de honras, abrir mão de privilégios, abrir mão de destaque para poder seguir a Jesus Cristo. Meu irmão, o dia que Jesus não for suficiente para fazer você abandonar o que for preciso na sua vida, talvez você não entendeu o que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é estar disposto a fazer isso que Pedro está fazendo aqui. O que é? Está abandonando um posto que ele tem enquanto pescador de peixes, se tornou um pescador de homens, pescador de ovelhas, pescador de vidas, e seguindo ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E isso é radical, é isso mesmo. É por isso, não é sobre o que Deus vai te dar, vai fazer por você, é sobre o que você está disposto a fazer em resposta à vocação, ao chamamento de Cristo a sermos seus discípulos. É por isso que Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue a si mesmo, tome sobre si a cruz, a sua cruz, e faz o quê? E siga-me. É isso mesmo. Seguir a Cristo às vezes e nem vezes implica renúncia, implica abrir mão, implica esvaziamento, implica perca de privilégios, implica perca de honra, implica às vezes não ter para onde reclinar a cabeça como o mestre, tendo deixado uma vida confortável enquanto um pescador. Pedro talvez não era rico, mas Pedro sem dúvida e seus amigos ali tinham uma profissão que era favorável, que era melhor do que muitas da região em que eles moravam. E eles abriram mão daquilo para serem pescadores de homens. Que a gente consiga entender o que é seguir a Cristo e entender o que o Senhor fez por nós, e que isso nos leva a perceber que nada do que a gente fizer para Ele chegará aos pés daquilo que Ele fez por nós. Esse é o espírito
do cristianismo, como fez uma mulher chamada Ellen Roosevelt. Ellen Roosevelt foi missionária no Congo, Congo, um país que faz divisa com Angola. Aí, talvez entre 1961, 62, 63, Ellen Roosevelt, na Inglaterra, se formou em Oxford, medicina. Disseram que ela seria uma grande médica porque era muito boa, mas ela procurou uma agência missionária e foi ser médica no Congo. Ensinar os congoleses os primeiros socorros, a cuidar delas, questões de malária, até que um dia, tempos ali de guerras, o pessoal invadiu o hospital que ela havia construído para 100 camas e ela foi levada, foi raptada. E ela foi abusada, foi maltratada e ela quase sentiu-se abandonada por Deus, até que ela diz que um dia se sentiu com o corpo todo aquecido e entendeu que era Deus que estava abraçando ela. Recuperaram ela em Roosevelt e mandaram para a Inglaterra. Ficou 6 meses na Inglaterra. Depois desse tempo, ela então procurou a agência missionária, tempo de recuperação, e disse que iria voltar para o Congo. E então não aceitaram, deram muita volta para fazer ela voltar, mas ela insistiu. Até uns 9 meses, ela voltou para o Congo. Fez contato com os trabalhos com a agência missionária e construiu um hospital maior, um hospital de 200 camas, maior que o primeiro. E ela então ficou lá, envelheceu, voltou para a Inglaterra. Perguntaram para ela, como é que você conseguiu fazer isso? Depois de tudo que passou lá, depois de tudo que aconteceu lá, que você passou, como é que você volta para lá? E ela então respondeu, o problema é que nós não queremos apenas Cristo. Queremos Cristo e mais alguma coisa. Queremos Cristo e mais a fama, Cristo e mais o dinheiro, Cristo e mais a saúde. Se entendemos que Cristo fez por nós na cruz, saberemos que nenhuma coisa que fizemos por Ele chegará aos pés daquilo que Ele fez por nós. Cristo é suficiente para que a gente abra mão da nossa honra, da nossa dignidade de viver, dos grandes empreendimentos, para poder seguir e obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Que consigamos perceber a suficiência de Cristo para abrirmos mão do que preciso for para segui-lo, abrirmos mão do que necessário for para obedecê-lo e fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Que o Senhor nos ajude para a glória do seu santo e bendito nome. E a história, sabemos o que aconteceu. Eles vieram apóstolos, fizeram grandes obras e Deus usou eles. Tenha disposição de abrir mão do que for preciso para seguir a Cristo e obedecer ao chamado dele na sua vida. Deus te abençoe. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva e chame mais gente. Tamo juntos, um abraço.